Amados e amadas de Deus, mais uma vez nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje, dia 6 de junho, domingo, 10º domingo do tempo comum, temos a nossa missa às 17h30 neste canal. Fica o nosso convite para que você possa rezar junto conosco. O evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 3, versículo de 20 a 35. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam ele está possuído por um espírito mau. Nisso, chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos então no 10º domingo do tempo comum. Quando nós olhamos a primeira leitura, Gênesis, a criação, e aqui representa para nós esse Deus criador, através dessa história de Adão, de Eva. Então ali a Eva ofereceu o fruto proibido, Deus havia proibido de comer o fruto, mas Eva, seduzida pela serpente, leva Adão e Eva e comem o fruto proibido. Quando eles ouvem Jesus passando ali pelo jardim, eles se escondem, dizem que se escondem porque estavam nus. E quem disse para eles que eles estavam nus? Eles falam, nós comemos do fruto proibido. Então a nudez ali apresentada, na verdade, é aquela carne que já estava contaminada pelo pecado. E ali então, Jesus pergunta, mas o que acontece? Deus pergunta, o Criador pergunta, o que aconteceu? E Adão não assume a responsabilidade, põe a culpa em Eva. Eva não assume a responsabilidade, põe a culpa na serpente. Mas é interessante que todos acabam tendo o seu castigo. Eu não digo o castigo, mas a consequência do ato. Todo ato tem uma consequência. Porém, aqui é muito interessante a gente perceber como nós temos dificuldade de assumirmos a nossa parcela de culpa. Quantas vezes temos as nossas escolhas e queremos terceirizar as consequências das nossas escolhas erradas. Ninguém queria assumir o erro. Ali já tem um ponto nosso. Se talvez Eva pedisse perdão, reconhecesse, Adão reconhecesse, fui culpado, talvez seria até diferente. Mas quando a gente não consegue assumir o erro, aí é muito pior. Por isso que nós, dentro da igreja, o nosso caminho é de transformação quando a gente consegue se reconhecer pecador. Quando nós olhamos o evangelho de hoje, nós estamos vendo então Jesus ali com uma multidão seguindo ele, e ali os familiares não conseguem entender, os mestres da lei vão dizer que ele está fazendo isso pela força do demônio, e aí Jesus fica bravo porque
Jesus estava fazendo porque ele estava com o Espírito Santo e fala, vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo, esse pecado não é perdoado não, né? Na verdade, se você quer, muitas vezes quando a pessoa ela não consegue lidar com os seus frutos, ela desqualifica os teus frutos, né? Ela quer tirar a qualidade dos seus frutos, e foi o que estava acontecendo com Jesus. E ali então, né, chamam a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, e aqui nós precisamos entender que naquela época não existia a palavra primos, né? Então tinha primo de primeiro grau, de segundo grau, então não tinha irmão, a palavra irmão, né? Perdão, não tinha a palavra primo, então eles usavam a palavra irmão, né? E aí o que acontece? Jesus, ele, diante daquele momento, ele fala, mas quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Tem pessoas que acham que aqui Jesus está desfazendo da família. Não! Jesus não desfaz da sua mãe, porque, na verdade, a sua mãe é o seu maior exemplo. Ela, né, fez a vontade de Deus, ela deu o seu sim, né? Então aqui Jesus não está desfazendo, mas Jesus está ali falando, olha, vocês fazem parte dessa família se também aceitarem a vontade de Deus na sua vida. Quando nós olhamos São Paulo na carta aos Coríntios, ele vai falando, olha, meus irmãos, é na ressurreição que nós acreditamos que teremos um lugar junto de Deus. Por isso a gente não pode desanimar, mesmo que ali, né, o homem exterior vai se arruinando, o homem interior vai se renovando. Então ele vem apresentar esse interno e externo, esse corpo e alma. E ele vai falar, olha, a gente vai passar por tribulações momentâneas. E essas tribulações, elas são importantes. E por que elas são importantes? Olha a sabedoria de São Paulo. Porque quando elas acontecem, os nossos olhares se voltam para as coisas invisíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. E quantas vezes a gente só consegue voltar os nossos olhos para o invisível, na verdade, quando a gente está passando por problema. Padre, agora que eu fui buscar Deus. Mas por que, meu filho? Porque a situação está difícil, né? Porque o concreto, aquilo que é visível, não responde às angústias. Então São Paulo está dizendo, olha, suporta aí toda a sua tribulação, porque